Olá, meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim e Eventos Finais. Nesse momento eu vou apresentar para vocês um projeto, o projeto do canal, como nós começamos esse canal. Fizemos um projeto todo diagramado para que nós possamos entender os vídeos que nós vamos colocar e categorizá-los, para que não venhamos a postar vídeo de qualquer jeito, apenas em função de uma demanda, e a gente não pleiteia isso. Quando a gente tem uma direção de Deus e principalmente uma direção acadêmica, nós buscamos diagramar tudo conforme somos orientados, somos ensinados, enfim. E o canal que nós estamos apresentando, o canal Parlatório do Fim, ele tem a seguinte diagramação ou o seguinte planejamento. Começa com o canal Parlatório do Fim, onde é todo o canal compreendido em todos os vídeos que nós já produzimos e categorizando esse. Nós temos o projeto 1, Parlatório do Fim, que tratamos exclusivamente de escatologia. Temos o projeto 2, Parlatório Vídeos Extras, que são demandas que acontecem no dia a dia ou de algum assunto que eu quero tratar especificamente, como foi o caso da Ucrânia e da Rússia, o caso da crucificação de Cristo e o dia da morte de Cristo, desses aí nós temos apenas a Ucrânia versus Rússia publicado. A crucificação de Cristo e o dia da morte está sendo produzido. São vídeos bem interessantes. Ou seja, será que nos falaram tudo a respeito da crucificação? O que mais sobre crucificação nós sabemos ou não sabemos, ou que de alguma forma não nos foi contado? Temos também o dia da morte de Cristo. Bem, se Cristo morreu numa sexta-feira, como é que ele pode ter ressuscitado no domingo, se são 3 dias que ele deveria ficar debaixo da terra? E se ele ressuscitou no domingo, não seria sexta-feira o primeiro dia, e sim quinta, e a gente vai trabalhar em cima dessa proposição. Temos também o Parlatório Parashot, que são porções semanais que nós publicamos todos os sábados às 15 horas. Nós colocamos esse vídeo no ar, ou esses grupos de vídeo, que é o ensino da Torá, que são os 4 primeiros livros da Bíblia. E o quarto projeto, que é o Parlatório News. Às vezes a gente ouve no YouTube dizendo que os rabinos de Israel já estão conversando com o Messias, que houve um milagre lá em Israel a respeito da construção do terceiro templo. E quando a gente vai averiguar, nada disso é verdade. Então esse canal ele tem uma grade apenas para publicar informações, notícias vindas diretas de Israel, para que a gente não fique sem saber exatamente o que está acontecendo. Como nós já estivemos em Israel e temos contato lá, fica bem mais fácil a gente trazer a notícia do que realmente está acontecendo. Se há construção do templo, se não há construção do templo. A priori eu digo que não tem construção do templo. Eu estive lá e não há construção do templo. E hoje ainda não existe construção do templo. Então o canal ele está dividido dessa forma, para que a gente possa, enfim, ver as coisas conforme elas vão acontecendo e dividindo os vídeos em categorias. Então vamos lá ao vídeo desse momento, que é a respeito da escatologia, a grande tribulação. Vamos lá. Bem, para darmos início a esse vídeo a respeito da grande tribulação, dentro do período de 7 anos, você tem um diagrama que é aceito pela maioria dos teólogos que trabalham com a questão da escatologia. Nós temos então um diagrama onde nós vemos o princípio das dores, depois 7 anos de tribulação, onde nós temos a divisão entre 3 anos e meio, 3 anos e meio, e depois dos 7 anos de tribulação, nós temos então o milênio, que é aquilo que a gente compreende que seja o mais adequado, mais correto, esse diagrama. E nós estamos no momento do princípio das dores, no princípio das dores. E logo após terminar o princípio das dores,
que nós falamos no último vídeo, onde nós identificamos no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, qual é o sinal, o único sinal que Jesus dá para dizer que a tribulação, ou seja, os 7 anos começaram. Então, nós vamos começar desse ponto, porque nós discutimos o princípio das dores e discutimos também a questão da tribulação, ou seja, dos 3 períodos, de 3 anos e meio, do primeiro período dos 7 anos de tribulação. E vamos entrar então nesse sinal, né? Eu estou colocando aí os outros 2 vídeos, né, para vocês verem as capas dos vídeos que tratamos desses assuntos, ou seja, o princípio das dores e a tribulação, para que vocês possam, caso queiram ou desejem, rever esses vídeos para pegar a sequência exata dos sinais, porque quando ouvimos a falar a respeito da volta de Cristo, ouvimos falar a respeito dos sinais. E a volta de Cristo não está definida pelos sinais, mas sim por um sinal. Um sinal. E ele mesmo fala no Sermão do Monte, onde ele coloca os sinais todos e divide esses sinais em blocos, né? Eu estou aqui com minha Bíblia e eu estou aqui com o livro de Mateus 24 aberto. E se você for olhar a partir do verso 4, ele te dá o primeiro bloco de sinais. Ele não te dá o sinal da volta dele, né? Ele dá sinais, até porque a pergunta que os discípulos fizeram foi a respeito do sinal e não dos sinais. Veja bem no verso 3. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, ou seja, que coisas? As coisas referentes à destruição do templo, que já aconteceu no ano 70, através de toda uma esquadra romana, do exército romano que existia naquela época em Jerusalém, Israel, que era uma região governada por Roma, né? Então eles perguntam, quando acontecerão essas coisas? Primeira pergunta, e que sinal haverá da sua vinda? Ele pergunta quais sinais, ele pergunta que sinal. Então, se ele pergunta que sinal a Jesus, Jesus vai responder qual é o sinal da sua vinda e do fim do mundo. Então, na verdade, a pergunta é: qual é o sinal da vinda de Jesus e do fim do mundo? E não quais são os sinais. Então, Jesus, sendo Jesus, Filho de Deus, que tem uma oratória perfeita, né, e sabe muito bem, de forma coerente e lógica, a qual nós nunca vimos. Nós vemos Paulo com escritas bárbara. Paulo escreve que a gente fica embebecido, tamanha requinte de grafia que Paulo tem, né, de oratória que Paulo tem. Mas quando se trata de Jesus, nós vemos isso de uma forma muito mais sublime, até porque o próprio apóstolo Paulo se coloca muito inferior a Jesus. Inclusive o apóstolo Paulo diz que dos pecadores ele é o maior. Então isso é interessante, à medida que as pessoas crescem em Deus, eles diminuem, né? Diminuem em entendimento da sua própria condição de vida. Isso quer dizer que quando nós vemos pessoas que se acham as melhores de todas, é porque eles estão bem distante de Deus. Porque quando a pessoa está próxima de Deus, eles entendem a nossa pequenez. E Jesus ele descreve alguns sinais e divide esses sinais em blocos, né? Então, o primeiro bloco dos sinais que Jesus coloca está aqui, do verso 4 até o verso 9, né? Do verso 4 até o verso 8, na verdade, onde ele vem escrevendo sinais: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando é que isso acontece? Cristo é uma palavra para ungido. Então, Cristo é ungido. Jesus, Cristo, Jesus o ungido. E quando é que a gente entende que vem pessoas em nome de Cristo, dizendo ser Cristo? Quando muitos que não são de Cristo, pastores, líderes, seja lá o que for, padres, todo mundo, quem for, que dizer eu sou ungido, e a gente sabe que a vida dele não é, e a gente entende que a vida dele não é ungida, essa pessoa está se passando por Cristo. Ela não é ungida e nunca foi ungida.
Até porque provavelmente ninguém a ungiu, muito menos Cristo. Então, quando alguém diz que ela é ungida sem ter sido ungida, ela está se passando por Cristo. E esse é um dos sinais que Jesus coloca aqui. O outro diz: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, ouvir de guerras e rumores de guerra não quer dizer fim. Ah, está tendo uma guerra na Ucrânia, isso é o fim. Não quer dizer que é o fim. Olha uma coisa interessante, eu falei no vídeo a respeito da guerra da Ucrânia, a respeito disso, que essa guerra não seria o fim, porque Cristo disse que não será o fim. São guerras e rumores de guerra, mas fiquem tranquilos, não será o fim. Agora, fiquem tranquilos quanto à volta de Cristo, porque quem está no meio da guerra não está tranquilo. Não está tranquilo. Até porque a guerra é um produto da vaidade humana e da arrogância e prepotência. Achar que um povo, uma raça, uma terra é dele. E briga, luta, faz guerra, mata inocentes, civis, até os soldados. Muitos dos soldados que vão para a guerra não querem ir. Isso é fruto da arrogância. E Deus diz: fiquem tranquilos, que ainda não é o fim. É tranquilos quanto à volta de Cristo, não quanto à guerra. Ele vem de novo dizendo: porque se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Olha o que ele está dizendo. Porque haverá nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, é o que mais existe hoje, não só na África. Eu estou falando de Brasil, dos Estados Unidos, das grandes potências na Europa. Eu já estive algumas vezes na Europa e a fome é braba. Tem pedinte sim na calçada. Tem pessoas pedindo em estado de misérias na Europa toda. Em todo lugar que eu passei, tem pessoas pedintes, tem um nível de miséria muito alto, tem fomes, não é só na África não, ou nos países subdesenvolvidos. Não, em todo lugar há fomes. Outra coisa que ele diz: há pestes. Tivemos agora, ainda estamos tendo, né, em pleno junho de 2022, uma pandemia que alcançou todos os países do mundo. Todos os países do mundo. A pandemia alcançou. Uns muitos, outros poucos, mas alcançou. E as pestes sempre houveram. A peste negra, a peste bubônica, varíola e muitas outras doenças que impregnaram o mundo. E isso vai continuar acontecendo. Já temos uma outra aí, a Ômicron, já temos uma outra aí que está chegando agora, e vai acontecer cada vez mais, e cada vez mais. E isso também não quer dizer o fim. Quando alguém vai dizer que isso é o fim, não acreditem, porque não é. Jesus vai falar a respeito de um único sinal, para começar então a grande tribulação. Nós não estamos nem na tribulação, quanto mais na grande tribulação. Nós não estamos nem na tribulação onde começa os 7 anos, onde os cavalos branco, preto, amarelo, vermelho são soltos, onde os seus cavaleiros saem pelo mundo. Nem começamos isso aí, apesar de algumas correntes teológicas dizerem que sim. Mas nós vamos ter um segundo vídeo a respeito da grande tribulação e vocês vão ver que não existe. Esse vídeo vamos dar uma introdução e vamos identificar o sinal. É esse sinal que eu quero que vocês prestem atenção, porque é ele que vai identificar a volta de Cristo e o início da tribulação. Uma coisa interessante é que é Cristo que pontua. É Cristo que pontua qual é o sinal. O sinal que dá o startup da tribulação, dos 7 anos de tribulação. E está aqui em Mateus, está também em Tessalonicenses, está lá em Apocalipse, está lá em Daniel. E vamos percorrer esses livros para identificarmos qual é o sinal. Se bem que aqui em Mateus já está muito claro. Então, quando ele chega aqui e diz que haverá pestes, terremotos em vários lugares, que isso não é de forma nenhuma o fim, eu tenho que acreditar que não é o fim. Por que eu tenho que acreditar no que é o fim? Porque ele fecha o primeiro bloco no verso 8.
Mas todas essas coisas que nós falamos, acabamos de falar, todas essas coisas são o princípio das dores. Então, o que nós estamos vivendo, de guerras, terremotos, fomes, pestes e tudo isso, são apenas o princípio das dores. Entenda, toda essa destruição, todo esse caos que o mundo vive, são os princípios das dores. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho que me santificar cada vez mais, todos os dias, para não estar aqui na grande tribulação. Porque eu entendo que pela primeira parte da tribulação, nós iremos passar e vamos identificar isso aí. É normal termos diferenças de opiniões nesse contexto de tribulação, grande tribulação, até porque existem três correntes teológicas. A corrente do pré-tribulacionismo, onde diz que todos iremos ser resgatados e arrebatados antes de começar a tribulação. Temos a corrente do meso ou do mid-tribulacionismo, que diz que as pessoas vão ser resgatadas ou arrebatadas no meio da tribulação, após os 3 anos e meio, essa corrente que eu sigo, né? E existe aqueles que dizem que é pós-tribulação, ou seja, que vai passar por toda a tribulação, pela tribulação e pela grande tribulação, e depois então é que haverá o arrebatamento. Isso muda a nossa fé? De forma nenhuma. São discussões teológicas de entendimento. Só o dia que acontecer é que nós vamos saber qual é. No momento, a gente vai continuar sendo irmãos, dividindo a única e suficiente coisa que temos em Cristo Jesus, que é a salvação por intermédio do seu sangue. Então, o sangue de Cristo faz com que essas diferenças teológicas, esses estudos, não sejam em segundo plano. Isso não nos salva. Defender uma tese dessa não nos salva. O que nos salva é o sangue de Cristo, quando aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador. É isso que nos salva. O restante são percepções teológicas e acadêmicas, que todos nós, independente de sermos acadêmicos ou não, podemos pensar, bem, eu acho, pelo que eu entendi, que nós vamos ser arrebatados antes que comece a tribulação. Amém, eu também quero. Eu também quero. Amém. Outros vão dizer, não, eu acho que vai ser no meio. Tudo bem, se temos que passar pelo primeiro estágio, vamos passar. Outros dizem, não, vai ser depois da tribulação. Tudo bem, se tivermos que passar depois da tribulação, vamos passar. Por que precisamos passar ou não passar por isso? Pelos discípulos, por Jesus. Ele diz, cada um tome a sua cruz e siga-me. Nenhum dos discípulos teve morte suave, a não ser João, que estava na ilha de Patmos, preso em subterrâneos, escrevendo o Apocalipse, para nós termos o Apocalipse e sabermos o mapa daquilo que vai acontecer. Agora, João, ele foi torturado, foi preso e foi jogado em um tacho de óleo quente para matar. E João sobreviveu a chegar até a ilha. Aí botaram ele na ilha, porque lá a prisão era perpétua, só saía dali morto. E João sobreviveu. Então não é só uma questão de João ter sido liberto de uma morte pesada, mas era mistério, era vontade de Cristo que ele ficasse até escrever tudo que tinha que escrever no ano 90. Então, o que nós estamos querendo dizer é que mesmo que você não concorde, não tem importância, mas conheça. Conheça, não é? Conheça. Isso te dá mais elementos para você estudar, enfim, né? Então, vamos lá. Então, tudo isso que nós estamos vivendo, que passou até agora, que nós falamos até agora, é o princípio das dores. O princípio das dores. Aí entra a segunda parte. Se terminou o princípio das dores, começou a tribulação. Então vamos ver o que é que vai ter na tribulação, né? A partir do verso 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes ou de todas as nações por causa do meu nome. A primeira coisa que vai acontecer, perseguição aos cristãos. Primeira coisa que vai acontecer, perseguição aos cristãos. E uma coisa que me chocou é que nós seremos traídos.
E a traição não vem de quem nós não conhecemos, vem de quem nós conhecemos. São os conhecidos que nos traem, são os amigos que nos traem, familiares muitas vezes que nos traem. Judas traiu Jesus, amigo íntimo. Jesus fala que ele era amigo íntimo, está lá em Salmos. Meu amigo íntimo virou as costas, meu amigo íntimo, vi o seu calcanhar, ou seja, viu Judas indo embora quando foi traído. O Salmo de Davi é um salmo messiânico. Então, isso quer dizer que provavelmente pessoas que nós conhecemos vão nos trair, vão nos entregar, e às vezes até policiais que nós conhecemos, é que vão nos prender, nos levar para a cadeia, sermos torturados e mortos, muitos de nós. Muitos de nós. Isso é fato, isso vai acontecer. Vai acontecer. Porque muitas pessoas que prenderam discípulos foram pessoas que eles conheciam. Muitos dos que entregaram os discípulos foram pessoas que eles conheciam. E eles tinham que fugir, se esconder em caverna. E isso vai acontecer de novo. Porque a vida é um ciclo, ela se repete, vai se repetindo. Qualquer pessoa que diga coisa diferente disso, que a vida vai melhorar, que você vai ter casa, carro, pode até ter. Pode até ter, mas não é isso que aguarda os cristãos. E como eu falei da outra vez, o nome cristão veio a partir do imperador Constantino, porque não éramos chamados de cristão, éramos chamados de povo do caminho. Então Constantino, como forma estratégica, juntou todo mundo e deu o nome de cristão para criar a religião cristã, para que Roma, mais uma vez, tivesse o poder, agora não armado, mas o poder religioso sobre as pessoas. Enfim, nós temos aqui, então, o primeiro grupo de sinais que vai acontecer, ou eventos que vai acontecer na tribulação. Nós seremos mortos e odiados por toda a gente. Não é somente com uma coisa local, como dizemos assim, mas não está acontecendo isso no Oriente Médio, que prendem cristãos e degolam e matam. É pontual. Mas aqui está dizendo que vai ser global. Todos os cristãos ao redor do mundo seremos perseguidos. E seremos perseguidos porque haverá um líder que vai propagar essa perseguição, colocando nos cristãos a culpa de muitas coisas, como Nero colocou nos cristãos a culpa de ter incendiado Roma, sendo que ele mesmo foi quem incendiou Roma. Vai acontecer de novo. E esse líder é o anticristo, que vai aparecer, e no próximo vídeo a respeito disso eu vou falar com vocês. Então, o primeiro grupo de sinais, ou o primeiro grupo de eventos que vai acontecer na tribulação é esse. Segundo grupo, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Esse aborrecer não é aborrecer de aborrecer você, é um aborrecer de torturar, de eu te escarnecer, de eu te jogar pedra, fazer essas barbáries que eram feitas contra os cristãos antigamente. Então esse é outro grupo. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nesse momento haverá muitos falsos profetas, muito mais do que agora. Porque esses falsos profetas então vai estar ligado a esse novo governo, ao anticristo. E por se multiplicarem a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. À medida que aumenta a iniquidade, diminui o amor. À medida que aumenta a iniquidade, diminui o amor. Porque amor e iniquidade são antagônicos, diametralmente opostos. Se existe iniquidade, não existe amor. Se existe amor, não existe iniquidade. Esse é o balanço. Por isso que o Senhor manda que nós nos santifiquemos. Santificai-nos, pois sem a santificação ninguém verá Deus. E santificação quer dizer separar-se de tudo aquilo que é iníquo. Separação. E por se multiplicar o amor de muitos, a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, com a palavra de ordem hoje, santificação com perseverança. Santificação com perseverança. Santificação com perseverança. Perseverar na santificação e na escolha de Cristo. E não titubear. Porque o próprio Cristo disse, se não me reconheceres perante os homens, eu não vos reconhecerei perante o Pai. Não tem como ele chegar lá em cima
e dizer assim: Pai, esse é meu, sem que esse tenha dito primeiro que ele é de Cristo, sem que nós venhamos a dizer que nós somos de Cristo. Se eu não reconheço a Cristo, Cristo não vai me reconhecer. E aí vem, e esse evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho a todas as gentes e então virá o fim. Pronto. Qual é o evangelho do reino que será pregado em todo mundo? Não é alguém pregando o evangelho. Não são anjos pregando o evangelho. Não são os 144 mil pregando o evangelho. O evangelho que vai ser pregado é esse que está falando aqui. Eu tenho que estar dentro do contexto. E qual é o contexto? Que vai ter, nós seremos perseguidos, seremos entregues para serem atormentados, seremos entregues para sermos mortos, seremos odiados. Esse é o Evangelho, porque assim aconteceu com Cristo, assim aconteceu com o discípulo. E isso vai ser visto por todo mundo, porque em todo mundo vai haver a perseguição aos cristãos. É esse Evangelho da nossa vida sendo entregue para testemunho. Esse é o testemunho. Esse é o testemunho. E como falamos nos vídeos anteriores, a dor vai durar só um pouco, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, porque a morte e o arrebatamento foram as duas formas que Deus criou para que fôssemos para Ele. Ali é a porta de irmos até Ele, a morte e o arrebatamento. Aqueles que estiverem aqui no dia do arrebatamento serão arrebatados e não passarão pela morte. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que morreram antecipadamente em Cristo. Oh, Jesus! Tem coisa que é difícil de entender, mas é Deus. É Deus. E aí ele diz que depois que isso acontecer, que todos nós seremos perseguidos, presos, torturados e mortos, nós seremos perseguidos porque nós conhecemos, seremos torturados porque nós conhecemos, seremos presos porque nós conhecemos e seremos mortos porque nós conhecemos. Ali está a divisão entre o trigo e o joio. Nesse momento vai ter divisão. Quem é joio vai passar para o outro lado. Quem é joio vai apostatar da fé. E é isso que a gente vai ver em 2 Tessalonicenses, a necessidade da apostasia e o porquê da apostasia. Então, aqui ele diz que depois que esse evangelho for pregado em todo mundo, virá o fim. Primeiro vai acontecer toda essa perseguição contra os cristãos, para então vir o fim. E o que é que dá início ao fim? Esse é o sinal. O sinal que os discípulos perguntam a Jesus Cristo. Qual é o sinal? Ele diz aqui agora. Qual é o sinal?